você está aqui a mais um vídeo do canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista e hoje a gente retoma, né, finalmente, depois de um longo hiato, né, depois de um longo tempo nesse programa, né, entre aspas, né, de entrevistas, onde eu entrevisto pessoas autistas e pessoas com deficiência no geral, né? Né, vocês já viram aqui, né? Vou deixar até no final desse vídeo a playlist com as outras entrevistas para vocês assistirem. E hoje a gente tem uma participante, né? Uma entrevistada mais do que especial. Ela é uma transgressora, né? Como daria para dizer. Vocês já vão entender, que é a Bruna Gago, né? Ela tem um canal no YouTube chamado Transgressão e ela vai contar, né? A gente vai saber um pouco sobre ela, né? Sobre o canal dela, sobre todas as identidades que ela faz parte, né? Todas as suas interseccionalidades, por que ela está no YouTube, enfim. A gente vai conversar um pouco com ela. Então, pode vir, Bruna, que a gente está aqui te esperando. Olá! Olá! Bom, eu me chamo Bruna Gago, né? Como você mesmo citou, né, Rick? Eu sou uma mulher trans, eu sou gaga, tenho TPS, tenho ansiedade generalizada e basicamente é isso. Certo. A apresentação muito curta, né? Sim. Uma pessoa que tem muito a dizer, vocês já vão entender, assim, tem coisa demais para falar. Obviamente não vai caber numa entrevista só, né? Mas só para vocês terem uma ideia. A Bruna, ela tem um canal chamado Transgressão, né? Quem quiser saber mais sobre o que ela fala, né? Além do que ela já vai falar hoje aqui, youtube.com/transgressão, né? Que é um canal sobre transgeneridade, né? Não só sobre transgeneridade, mas também, né? Eu queria saber, né, de você, Bruna, quando surgiu esse canal, como surgiu, o que te levou a ter esse projeto, né? Esse trabalho, né? Porque não deixa de ser um trabalho, né? Como iniciou o Transgressão? Bom, no caso, eu venho me aprofundando bastante em política, mais ou menos desde começo de 2020, mais ou menos, né? Ou um pouco antes. E eu tenho muito hiperfoco em política, né? Bastante. Eu já postava muita coisa, assim, recompartilhando matérias, dando minhas opiniões. Então, digamos que eu já estou pelas redes sociais já faz um tempo considerável. Mas, por eu ser uma mulher trans, né, eu tinha muito medo de aparecer. Tipo, bastante medo. Já tive sonho de fazer stream, comprei o computador que eu uso, inclusive, para isso, né. Infelizmente, não fui por esse caminho. Acho que é um caminho que eu ainda tenho muito interesse, mas não fui. E, bom, como que o canal, enfim, surgiu, né? Eu estava conversando com uma psicóloga minha, né? Comecei a falar sobre essas frustrações que eu tinha, né? De ter comprado um computador, de querer trabalhar com isso, de querer dar minhas opiniões. E daí, junto com algumas conversas que eu tive com ela, o nome Transgressão veio, né? Porque por muito que ela já me falou e do que ela me falou depois que eu citei o nome do meu canal, que era a minha ideia, ela falou, tipo, só por você existir, você já está sendo transgressora. Só por você ter voz, você falar, você sabe? E ela me orientou muito também, tipo, de eu não me limitar, de eu não achar chato o meu trabalho, achar chato o que eu estou fazendo. Porque, querendo ou não, é cansativo. Você sabe muito bem, né, ainda por cima, que você é produtor de conteúdo há muito mais tempo que eu. Porque a gente não só simplesmente liga uma câmerazinha e fala. A gente tem que estudar, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que fazer divulgação, tem que fazer marketing, tem que fazer roteirização, edição de imagem, thumbnail. Isso dentre outras coisas que eu não estou citando aqui, né? Então, o canal veio muito também para mim ter um pouco mais de autoestima, né? Conseguir, digamos que elevar mais a discussão política, né? Para outras pessoas que
por vezes não são pessoas trans, não são pessoas autistas, não são pessoas com deficiência, né? E desde então eu tento fazer esse trabalho de politização, né? Eu tento explicar a necessidade da gente levantar pautas muito, entre aspas, identitárias, né? Porque a identidade não é desassociada à luta de classe, né? Até retomando, né, o nosso vídeo reagindo ao senhor Itabira, né? Depois daquele vídeo, nós começamos a pesquisar um pouco mais sobre ele. Teve uma entrevista de 2020 para a UOL, em que ele fala que o pobre não entende de identidade de gênero. O pobre tem identidade de gênero. O pobre pode ser uma pessoa não binária. O pobre pode ser uma pessoa trans. Então, do jeito que algumas pessoas veem a nossa identidade, parece que é algo totalmente à parte, né, da periferia, por exemplo. Certo. Muito interessante a trajetória do que levou a você criar o canal, né? E você fala muito, como você próprio falou, né? É um canal focado em transgeneridade, mas, né? Não só eu, né? Mas para quem eventualmente vai acompanhar o seu conteúdo, né? A partir de agora, né? Então já digo para você aí está assistindo para acompanhar o Transgressão, acompanhar a Bruna Gago. Quem vai entrar no canal vai perceber que o assunto não é só transgeneridade, né? É um assunto que envolve, né, a temática principal, dá para dizer que é transgeneridade, mas ela tem uma linha interseccional com outras identidades, né, e até o aspecto de classe, né? Eu queria, assim, primeiro, né, perguntar, né, antes do aspecto de classe, né, uma interseccionalidade com a deficiência, né? Porque você, em algum desses vídeos, né, que tem do seu trabalho, que tem no seu canal, você fala da questão da gagueira, que é uma deficiência, assim, é uma neurodivergência, né, que faz parte da deficiência, ainda bastante deixada de lado, né? A gente tem, né, quando pensa em neurodivergência, a gente geralmente pensa no espectro autista, às vezes no TDAH, mas quase nunca se fala nessa neurodivergência que é a gagueira. Eu queria entender, né, não só própria da questão da produção de conteúdo voltada à sua experiência, também os estudos em relação à gagueira, né, como também uma deficiência, mas também sobre a sua vivência, como você se percebe como uma pessoa gaga e como as pessoas, né, ou seja, a sociedade percebe a gagueira, né? Eu queria entender um pouquinho melhor, assim, sua percepção sobre isso. Bom, sobre a gagueira, ela surgiu desde muito cedo, né, em mim, e desde muito cedo me tratam como chacota, desde muito cedo, né? Então eu tive muitos problemas na minha vida acadêmica, né? Acabei virando até uma pessoa não verbal, acredito que eu posso falar isso, assim, pelo menos por uns 2 anos, em que eu não falava com ninguém. E além da questão do espectro autista, né, que nós podemos caminhar entre níveis de suporte, né, e tudo mais, a gagueira acaba sendo mais um empecilho, digamos, social, né? Porque além de eu ter todos esses meus bloqueios já por eu ser uma pessoa autista, gaguejar também é lido como uma vergonha socialmente. Também é visto como uma vergonha. Então, assim, é muito complicado, né? Acredito que nós podemos falar que, pelo menos da minha própria experiência, que a gagueira sempre esteve acima de tudo, sabe? Acima de eu ser uma mulher trans e acima de eu ser uma mulher autista, porque é a primeira coisa que a pessoa me conhecendo ela consegue ver, né? Ainda mais quando eu não conheço a pessoa, né? Eu normalmente gaguejo mais assim em momentos novos, né? Em interações novas. Então já sofri muito com isso, muito mesmo. Acho que as pessoas não têm dimensão do quanto pessoas gagas
sofrem do quanto são pessoas discriminadas, porque nós sempre somos lidas como chacota, pessoas que não são capazes de se comunicar, que vão no trabalho, e ainda mais eu, que tenho uma vida acadêmica, acho que um pouco grande até, né, pelo menos para os meus 24 anos, né, de ter 2 cursos técnicos e ter uma faculdade, assim, 24 anos não é quase nada de existência, e mesmo assim eu tenho uma carga gigante, assim, para falar de vários tipos de preconceitos com pessoas gagas, sabe? Sempre tinham aquelas panelinhas lá, e às vezes eu achava que eu fazia parte daquela panelinha de 5 ou 6 pessoas, aí tinha uma apresentação para ser feita, com aquele número de pessoas eu era sempre a pessoa cortada, né? Chamava alguém que não fazia parte do nosso grupinho, só para tapar espaço, e, enfim, se eu reclamasse, iam me taxar de um monte de coisa, né? De maluca, de doida, né? Sendo que era uma discriminação nítida, né? E aproveitando, né? Falando da gagueira, ela em muito se intersecciona também com o autismo em relação à ecolalia, né? Digo isso porque, não que seja a mesma coisa, né? É um pouco nítido quando a pessoa tem ecolalia e quando a pessoa é gaga. Mas quando a pessoa tem as duas, tem essa interseccionalidade tanto da gagueira quanto do autismo, se confunde bastante, assim. Eu mesma não sei se eu tenho ecolalia, eu acho que sim, mas, enfim... Eu realmente fico bem confusa com isso, né? E por isso é tão importante a gente falar sobre intersecções, né? Eu participei de uma live, né, no coletivo Orgulho Gago, e justamente, né, uma das integrantes, a Gustavo, comentou como que o coletivo do Orgulho Gago começou a receber várias mensagens de pessoas justamente autistas se identificando com a gagueira, né? Em algum grau, mesmo não sendo pessoas gagas. Isso é bem curioso, né? Inclusive pode ser um tema num vídeo seu, né? Inclusive. Inclusive você estava falando sobre o coletivo, né, de pessoas gagas, né? Eu queria entender um pouco assim como surgiu essa ideia de entrar no grupo, né? Primeiro, também antes disso, como você descobriu, né, esse coletivo, né? Porque querendo ou não, não é algo muito comum, né? Principalmente porque a maneira de divergência, querendo ou não, ainda muito marginalizada, mesmo se a gente falar dos estudos da questão da identidade da deficiência, mesmo se for da neurodivergência. Então, me conta um pouco, né, como você descobriu esse coletivo, né? Se não me engano, é o coletivo Orgulho Gago. Se você foi bem recebida nesse coletivo, né? Se as suas contribuições, né, pelo menos até o atual momento, estão sendo acolhidas, se você se está havendo também essa dialogicidade, né, esse diálogo, né, de você aprender com o coletivo, de o coletivo aprender com você, enquanto Bruna Gago, né, entre toda a sua interseccionalidade. Me conta um pouquinho, né, sobre esse coletivo. Bom, no caso vieram até mim. Foi literalmente isso. Me mandaram uma solicitação, né, no Instagram. Comecei a conversar com uma das integrantes do coletivo, né? Basicamente a pessoa que idealizou ele, né? Que conseguiu juntar todo mundo, né? E ela também é uma pessoa trans, né? No caso, ela é uma pessoa trans não binária e gaga. E, assim, é muito difícil nós encontrarmos pessoas gagas, assim, falando abertamente sobre a gagueira. Muito, muito difícil mesmo, né? E eu achei maravilhoso, né? Conversar com ela e mandar áudio e a gente conseguir trocar muito de informações sobre as nossas vivências, sabe? Normalmente, assim, a gente é tão reprimida, tão retraída, né? Por tantos fatores, assim, que a gente acaba não falando sobre as coisas nem com pessoas próximas a nós, né? E quando a gente realmente está inclusa dentro de uma comunidade,
né? Quando a gente vê que nós não estamos sozinhas, isso ajuda muito, assim, no nosso... primeiro, compreendimento, né, que a gagueira não é essa chacota, né? Porque, assim, normalmente nós nadamos contra a maré sozinhas, sabe? Não existe uma comunidade grande de pessoas gagas como eu vejo, pelo menos, em questão do espectro autista, né? Por mais que a grande maioria vai para o campo do meio biomédico. Mas, ainda assim, tem uma comunidade forte, tem uma comunidade unida também por conta de muita luta, né? E a luta gaga é negligenciada pra caramba. E quando eu entrei no perfil do Instagram da Gustavo, né, ela estuda muito em relação à gagueira, e tem uma frase que ela deixou que ela referenciou de um autor, que fala assim: a gagueira é um ato transgênero. E isso me fez brilhar os olhos. Eu pensei, poxa, como assim? A gagueira é um ato transgênero? E daí ela me mandou um texto, né, uma tradução que ela fez. Ela, enfim, entende inglês muito bem, né? Ela faz várias traduções, inclusive a grande maioria de material de pessoas gagas que nós temos é material estrangeiro. Eu não sei inglês. Então, para mim, o acesso é dificílimo, sabe? Quase não existem traduções. E a Gustavo faz muito esse favor pra gente, pro nosso coletivo, né? Ela começou a me mandar muita coisa e teve um texto justamente que falava sobre a não existência e como como os homens gagos, né, não são lidos como machos o suficiente, né, lidos como de forma diminutiva, e a mulher é lida como bobinha por estar gaguejando, e enfim, tem realmente muitas similaridades com a transgeneridade, porque nós também, para a sociedade, a gente também não cabe em local algum, sabe? A gente não é homem, a gente não é mulher, o que nós somos, sabe? É um negócio muito ridículo, muito complicado, né? Tem como nós fazemos várias intersecções entre gagueira, transgeneridade, principalmente do autismo, né? Já que estamos falando, né, da gagueira ser um ato transgênero, né? A transgeneridade também muito está associada ao espectro autista, né? De acordo com o próprio DSM-5, é 8 vezes mais comum pessoas autistas serem pessoas trans. Então não tem como desassociar, né? E é mais curioso ainda, né, que o autismo, ele tenha tanta similaridade com a gagueira, né? E justamente também com todas essas negligências que nós sofremos. Certo. Falando no espectro autista, né, né, nem tinha chegado nessa pergunta, você já foi falando do espectro autista, que, enfim, está super certa, né, enfim, super certa por causa da interseccionalidade, né, mas aproveitando para falar um pouco, né, especificamente do espectro autista, você descobriu o autista, né, como uma mulher autista, há pouquíssimo tempo, né? Tem alguns vídeos mais recentes, né? Falando desde a sua jornada, né, pela a desconfiança até a obtenção do laudo. Eu queria que você me falasse, por exemplo, como foi esse processo de busca por diagnóstico. Eu sei que, enfim, no final é modelo biomédico, né? A gente sabe dessa problemática, mas também tem um ponto positivo que é a autodescoberta, né? Então eu queria que você me falasse um pouco de como você começou a perceber que você assim como eu, também é uma pessoa autista, como foi esse processo, se foi um processo fácil, se foi um processo difícil, e também, né, esses conteúdos mais recentes, né, que você, né, essa produção, né, esse trabalho que você anda fazendo sobre o espectro autista, junto com todas as outras interseccionalidades que você já tinha até então, né, não que você no final nunca fosse autista, né, mas se descobrir e colocar isso junto nessa receita, né, digamos assim. Bom, para mim falar do espectro autista, eu acho muito importante eu primeiro falar um pouco sobre a minha infância, né?
minha mãe teve um parto complicado, ela achava que por conta disso eu era uma pessoa gaga, né? E no fim das contas, eu, conforme muita pesquisa, eu fui entendendo que, na verdade, a gagueira é considerada um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ou seja, a pessoa se nasce gaga. Então, não tinha a ver com o meu parto. E pela gagueira ser um distúrbio do neurodesenvolvimento, ela é uma deficiência. Então, assim, pela gagueira já, tipo, seu principal agressor, digamos, né? Assim, né? O principal foco de agressão da minha vida, eu primeiro quis entender um pouco melhor sobre isso, pesquisar, inclusive fiz um vídeo bem longo sobre isso no meu canal, né? Enquanto eu estava nessa autodescoberta como uma pessoa deficiente, né? Tipo, claramente deficiente, né? E, bom, quando eu comecei a cogitar do espectro autista, foi por conta de algumas dificuldades que eu tenho, né, no meu dia a dia. E eu fazia muita comparação, né, entre eu e outras pessoas, né? Me comparava com meu irmão mais novo, o Enzo, que é autista nível 3 de suporte, me comparava a você, me comparava com várias pessoas, né? E, pô, nenhum autista é igual, até eu entendia e tudo, mas eu ainda estereotipava o espectro autista, porque foi assim que ele me foi apresentado, né? Eu tive uma aula na faculdade de um professor que hoje ele é assumidamente olavista, né? Em que ele mostrava uma pessoa de Asperger, né? Um Asperger, em que ele não conseguia olhar nos olhos das pessoas ao ponto de não saber se a pessoa estava triste, nervosa, feliz. Eu acho isso muito estereotipado, assim, bastante, né? Pode ser que tenham pessoas deste jeito, né? Mas eu sei reconhecer quando as pessoas estão tristes ou não, se elas me odeiam ou não. Pelo menos assim, né? Se isso for muito óbvio, né? No documentário parecia que nem sendo óbvio a pessoa conseguiria identificar, né? Então isso me afastou muito de eu me entender uma pessoa autista. E tendo uma conversa com você, né? Você me falando justamente que o autismo tinha muito fator genético, me deu um estalo na cabeça de pensar, poxa, é possível. É realmente possível ser uma pessoa autista, né? Pelo menos assim, tinha 50% de chance, né? Já era uma chance maior do que se eu não tivesse nenhum caso de autismo na minha família, né? E a partir daí eu comecei a levantar várias questões, né? Vários incômodos sensoriais, principalmente com as minhas mãos, né? Que hoje eu consigo entender melhor, que é pela umidade do ar, né? Se o ar tá muito seco, minhas mãos ficam muito incomodadas, eu preciso ficar molhando as mãos, né? Com etiquetas de roupa. E falando ainda mais do meu histórico familiar, né? A minha mãe, desde antes de eu nascer, ela tira as etiquetas das roupas dela. Então, quando eu nasci, já era costume, já era algo casual, né? Acredito que minha mãe seja uma pessoa autista também, né? Mas enfim, por eu ser muito respeitada sensorialmente desde muito nova, acredito que isso me dificultou até um pouco de eu me entender como uma pessoa autista, porque tava tudo bem na visão da minha família, sabe? Na visão principalmente da minha mãe, né? Que é quem sempre esteve do meu lado, né? Então, eu me perdi um pouco. No caso era sobre como foi a sua jornada, né, de Assim. descobrir né, de se descobrir autista, né, o diagnóstico, se foi fácil ou difícil, né, ter esse diagnóstico e posteriormente o laudo, né, Sim. mais nessa linha. Peço até desculpa, pessoal, tá muito calor, eu tô derretendo, eu tenho TPS, então pra mim tá insuportável, eu tô ficando maluca. Se eu deixar o ar mais forte, vai fazer muito barulho na live. Mas vamos lá, né? Por eu descobrir que existiam fatores genéticos, eu comecei a entender melhor as coisas, né? Comecei a levantar muitos outros fatores, né, de incômodos sociais, sensoriais e tudo mais. E basicamente, mais ou menos em meio ano, eu consegui o meu laudo. E, sinceramente, pessoal, não é fácil desse jeito.
Né, Ricardo? Tipo, você mesmo demorou quanto tempo para conseguir o seu laudo? Uns 20 anos, mas assim, foi ontem. 20 anos, 20 aninhos, gente. Não dá nada, Então, não. pois é. Então, assim, primeiro, claro, né, nós temos que entender que o critério diagnóstico de hoje não é o mesmo critério diagnóstico de 20 anos atrás. Mas não significa que está tão mais fácil. Assim, por quê? Primeiro, a gente tem que encontrar um psiquiatra que minimamente entenda do autismo e minimamente queira te investigar. Porque, né, que nem no nosso caso, né, Ricardo? Nós temos faculdade, né? Nós estamos nós estamos dentro de um relacionamento. Então, assim, se for pegar pelas estereotipias, né, de várias estereotipias de não consegue se relacionar, não consegue se comunicar, tem deficiência intelectual, que inclusive até hoje, né, no CID-11, né, que é justamente o mais recente, tem uma associação direta à deficiência intelectual, né? Autismo sem deficiência intelectual. Pô, eu quero também um CID para mim, né? Autismo com gagueira, eu quero também. Porque, né? Não tipo, pode ter uma prevalência maior, né? As pessoas autistas podem ter mais DI. Agora, isso estar no laudo, sabe, sem DI, não sei, me parece bem estranho. Até porque, né, o espectro autista e deficiência intelectual são coisas diferentes, né? São tipos, né? São categorias de deficiência diferentes, né? É a mesma coisa que associar o espectro autista com a gagueira ou o espectro autista com altas habilidades de superdotação e não necessariamente tem relação direta, né? Pode ser, né, uma pessoa autista, por exemplo, pode ser também ter algum tipo de deficiência intelectual, da mesma forma que uma pessoa autista pode ser altas habilidades de superdotação, ou pode fazer parte do TDAH, ou dislexia, ou descalculia, né? Porque muita gente tem que entender que, às vezes, a pessoa pode ser só autista e tem vezes que ela pode carregar uma outra identidade dentro da neurodivergência, né? Que a gente chama de condição coexistente, né? Que são essas diferentes condições que coexistem dentro, né? No próprio da pessoa, né? Então, por isso que a interseccionalidade é muito importante, não só de identidades diferentes, né, mas da própria diversidade da neurodiversidade, né, das neurodivergências, né, porque a vivência de uma pessoa autista e uma pessoa gaga, por mais que fazem parte da mesma categoria, digamos assim, das neurodivergências, elas têm suas especificidades, né? Então, agora imagina uma pessoa que ao mesmo tempo é autista, é gaga, ao mesmo tempo faz parte do transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, né? Ao mesmo tempo é mulher trans, então tem a questão da interseccionalidade, né? Ainda tem um marcador né, que você não chegou a falar, né? Mas tem um marcador também da sexualidade, né? Se não me engano, a demissexualidade, né? Que também é outra vivência. Agora imagina tudo isso condensada em Bruna Gago, né? Enfim, é um mix de experiências que uma vai às vezes vai sobrepondo a outra, às vezes vai se misturando, né? Sim, e fora que essa questão da sexualidade também, ela é muito também entre questão de pôr as pessoas dentro de caixinhas, né? Porque eu me identifico também como uma pessoa pansexual, né? Não só demissexual. Então, assim, são várias intersecções, né? E a gente tem que deixar claro também, eu acho muito importante, né? Ainda mais o seu canal sendo bem focado no espectro autista, como pessoas dentro do espectro autista tem muita tendência a não serem heterossexuais, a não serem pessoas cisgênera, a não serem pessoas que têm uma deficiência só, né? São muitas intersecções. Eu acho muito importante, quando a gente fala sobre deficiência,
a gente partir do espectro autista mesmo, porque é muito marginalizado em muitos sentidos, né? Sim, e a partir dessa, né, desse tópico da interseccionalidade, não necessariamente para além da interseccionalidade, mas também muito se tem esse pressuposto de que interseccionalidade tem relação somente com identidades, né? E muito também tem a ver com um aspecto de classe, né? Que assim como eu, é um tópico muito abordado no seu canal, né, Bruna, sobre a crítica, né, ao modo de produção capitalista, né? Né, assim como eu, você também é marxista, né? Você faz essa crítica, né? Pegando muito, assim, como eu falei no início, da transgeneridade, mas não só, né, de todas as identidades, né, que fazem parte constituinte de Bruna Gago, né, da Bruna Gago. Então, queria que você comentasse um pouco, né, sobre como você aproveita esses tópicos, né, para falar do sistema capitalista, né, de como usam, né, enfim, aí são vários pontos que acabam se interseccionando, né, pontos de crítica, pontos de problemas, né, por exemplo, o uso da identidade para cooptação liberal, ou mesmo, por exemplo, de você usar dessa temática das identidades para falar propriamente do sistema capitalista, né? Então eu queria que você me falasse sobre como surgiu, né, essa ideia, né, esse objetivo de falar também do aspecto de classe, né, interseccionalizado também, e como isso é recebido pelo público, né? Porque, querendo ou não, né, falar sobre o marxismo não é uma pauta muito popular, assim, não no sentido da população, né? Mas do próprio discurso hegemônico, né? Então, comenta um pouco sobre esse processo, né, que você viveu e vive, né? Eu acredito que, assim, pessoas têm preconceito com várias camadas de mim, né? Então, assim, eu ser marxista, eu acho que é o menos pior pro público, né? O que eles focam em muito é de eu ser uma mulher trans, sabe? É o que mais incomoda. Tanto que, num vídeo que eu bati em questão do Asperger, né, que era um cara que fez parte do regime nazi, né, que fazia experimento com pessoas autistas, enfim, vieram em massa me xingar, e não só, migraram desse vídeo pro vídeo do Bira, falando, o Bira parece mais mulher que você. Aí eu fico tipo, gente, sabe, não é uma competição de quem parece mais uma mulher no estereótipo, sabe? Não é sobre isso, gente. Não é. E assim, é má fé, é transfobia, é ódio. E, sinceramente, é bem difícil lidar com isso, né? Mas eu tento, né? Eu sei que é uma luta necessária, né? A gente tem que existir, a gente tem que ocupar os nossos espaços. Porque, assim, se a gente temer, a gente não sai nem de casa, né? Nós vivemos numa sociedade transfóbica. E nós precisamos sair para ir na padaria, nós precisamos sair para ir trabalhar, nós precisamos viver. Não tem como desassociar as coisas, né? Então, assim, os ataques até nas redes sociais, na verdade, são menos piores do que os que a gente realmente passa no dia a dia na rua, né? Então, assim, para mim é um pouco mais fácil lidar com esse tipo de crítica, né, pelas redes sociais. Não significa que é mais fácil, né? Mas, tipo, que eu consegui ignorar completamente, ainda mais por eu ser uma pessoa autista. Acho que eu acabo criando até um pouco de hiperfoco, né? Enfim, nesses xingamentos e tudo mais. Mas a gente tem que ocupar o nosso espaço, a gente tem que falar sobre classe, porque não tem como desassociar as coisas, sabe? Por eu ser uma pessoa autista, por eu ser uma pessoa gaga, por eu ser uma mulher trans, cada uma dessas coisas me
limitam, né, de alguma forma, né? Eu sei que, por exemplo, pessoas trans são identificadas em muito como prostitutas. Inclusive, isso me aconteceu recentemente. Eu estava num ponto de ônibus e vieram perguntar se era programa. Então, assim, pode não me atingir, porque eu não faço programa, porque eu não estou nessa marginalidade, mas atinge mais de 90% das pessoas trans. Quando nós falamos de uma universidade, eu entrei com 17 anos, me formei com 21, legal, bacana, nossa, tal, mas 0,3% só das trans conseguem fazer isso. É uma minoria da minoria da minoria. Então, assim, não dá pra gente se contentar com o pouco que a gente tem, sabe? Eu não posso me contentar por eu ter feito uma faculdade e de eu não estar na prostituição. Não posso simplesmente me contentar com isso, porque eu sei que mesmo assim me atinge. Mesmo assim, pra mim conseguir um emprego, na hora de eu falar e na hora de eu gaguejar, não vão querer saber de eu ser uma pessoa com deficiência, ao menos que eu tenha um laudo. E adivinha só, o laudo pra gagueira não existe. Nós não temos direitos políticos como pessoas gagas. Não temos. Então, de verdade, quem tenta desassociar, né, classe, identidade de gênero, essas coisas, está viajando. Inclusive, a própria Djamila Ribeiro, né, fala tanto da luta feminista e tudo, mas e as mulheres trans pretas? Né? Que ela fala muito também sobre questão de raça, né? Que ela é uma mulher negra, né? Ativista negra. Sabe, a gente tá ainda mais na marginalidade. A gente, no caso, mulheres trans, né? E quando nós pegamos para essa pauta de classe, né? Essa pessoa é pobre, é negra, né? Tendo chance também de ser uma pessoa autista, tendo 8 vezes mais chance do que uma pessoa cis, né? E que pode ter outras comorbidades também. Gente, tipo, caraca, sabe? E quando a gente vai pesquisar também em relação ao mercado de trabalho, que também é muito assunto no seu canal, né, Ricardo? Dependendo da deficiência que você tem, você também perde a oportunidade de trabalhar. Depende muito da deficiência que você tem também. Não é qualquer deficiência, não é tudo no mesmo nível. Tal pessoa com tal deficiência consegue trabalhar, a outra consegue também. Não é assim que funciona. Certo. Né, você falou, né, sobre a questão marxista, né, de você também ser marxista, produzir conteúdo, né, da sua vivência enquanto marxista, mas também vivenciando outras identidades. E eu queria saber como você começou, né, a pensar assim, será que eu sou marxista, né? Porque às vezes tem aquele pensamento, né, de que a pessoa não nasce marxista, na verdade ela nasce de direita, né? Porque a gente vive numa sociedade onde, querendo ou não, as nossas escolhas não necessariamente são escolhas nossas, né? Os nossos pensamentos não necessariamente são pensamentos nossos, eles estão sob um manto, né, de uma ideologia. Essa ideologia é fomentada por grupos de interesse que são chamados de burguesia, né, os capitalistas, né, a elite econômica dominante, né. Então eu queria que você me falasse um pouco como foi essa mudança, né, para vocês pensar e dizer, sou marxista, eu tenho esse pensamento que é voltado a criticar esse modo de produção. Eu demorei um tanto para chegar neste nível, né? Eu cresci numa família extremamente conservadora, né? Que é antipetista, muito antes do antipetismo existir, né? E quando chegou em 2018, né, naquela eleição trágica, né, do Bolsonaro, eu tava completamente perdida politicamente. Eu tinha justamente esse professor Olavista, né, que era um dos professores que eu mais admirava e tal, e não tinha a ver com política a minha admiração por ele, era justamente do conteúdo que era realmente muito bom. Devo dizer isso, era realmente muito bom. Mas ele estava querendo introjetar algumas opiniões políticas muito estranhas na nossa cabeça, e eu caí muito fácil justamente por esse meu histórico familiar e também outros contextos, né? Querendo ou não, a gente vive numa sociedade
muito preconceituosa. Quando eu me assumi bissexual, eu tive que me assumir aos 14 anos tirada do armário. Não foi porque eu quis. E como uma pessoa tirada do armário e que precisava se manter na minha família, né? Enfim, eu não podia sofrer tanto assim, né? Eu comecei a me enquadrar em questões completamente desconexas a mim. Por exemplo, não posso ter voz fina. Não posso querer vestir roupas femininas. E olha só, hoje, né? Sou uma mulher trans. Então, assim, foi muito pela sobrevivência também, né? Que eu comecei a me auto-reprimir. E isso internalizou tanto ao ponto que em 2018, com tanta propaganda, tanta coisa, e o professor enfiando na nossa cabeça de tem uma pessoa de dentro da cadeia querendo vencer as eleições, sabe? Pra mim foi um choque, assim, foi um negócio tipo, meu Deus do céu, sabe? Tem alguém de dentro da cadeia querendo vencer as eleições. E falando de modo vago mesmo, né? É estranho, falando de modo vago, né? Pra quem tá por fora da política, para quem não sabe o que está acontecendo. E acabei votando no Bolsonaro por desespero, né? Assim, eu tava desesperada, assim, eu tava perdidaça da vida. E quando ele ganhou e eu comecei a ver a merda, né? Principalmente no começo da pandemia, eu pensei, gente, por quê? Sabe? Eu ainda tava em período de formação da minha vida, né? Eu tava com uns 18, 19 anos quando eu votei. Pensar que teve muita gente adulta que votou, né? Assim, é uma despolitização muito grande. A partir daí, quando eu comecei a entender que as pessoas estavam achando que a pandemia não existia, que tomar vacina ia virar um jacaré, sabe? Que vacina causava autismo. Quando começou a vir tudo isso, eu pensei, gente, eu preciso estudar. Desesperado, eu preciso estudar, né? E daí virou um objetivo, né, na minha vida. Eu tenho muito hiperfoco em estudo, e no caso eu estudava várias outras coisas que não eram política, né, e acabei me apaixonando muito pela área, né, também por conta de muitos estudos e muitos canais que eu acessava. Eu conheci o canal do Popo Vaz, né, que infelizmente veio a falecer muito por conta também da transfobia social, né? Consegui me entender como uma mulher trans muito por conta dele, né? E assim, gente, o Popo Vaz, ele era casado, parecia que tava tudo bem, e se eu não me engano, ele fez o que fez com 36 anos. A nossa expectativa de vida é de 35, sabe? A gente tem que se preocupar com a nossa saúde mental, a gente tem que se preocupar. Isso também porque nem entrei na questão do autismo, né? A expectativa de vida também de pessoas autistas é de 36 anos, se eu não me engano. Então, assim, sabe, eu tenho duas intersecções de expectativas baixíssimas de vida, né? E a gente não pode deixar de existir por causa dessa sociedade, sabe? A gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo. O que a gente faz, só o ato da gente estar existindo na sociedade, a gente já está sendo, nós já estamos sendo pessoas transgressoras, né? Nós já estamos sendo fodas pra caralho. É isso. Certo. Ainda um pouco, né? Ainda um pouco nessa questão de você, né, se tornar, né? Fazer essa, né? Pegando um termo próprio da transgeneridade, uma transição de uma pessoa de direita para uma pessoa de esquerda, de uma esquerda radical ainda por cima. Eu queria entender né, esse processo que você citou, que você começou a ver canais no YouTube, e você citou um deles. Realmente não conheço, né? Eu pego, né, pelo menos no meu caso, eu pego muito canais assim, como o próprio do Jones Manuel, da Rita Von Hunt. Obviamente eu não cheguei neles logo de cara, eu comecei, por exemplo, pelo Henri Bugalho, né? Enfim, que é um liberal de esquerda, né? Assim, falando a grosso modo, né, que é um canal famoso dos ditos, entre aspas, progressistas, né? Comecei também pelo Carlito Neto, pelo próprio Tássio Denker, né, que é um amigo, né, daria para dizer de profissão de produtor de conteúdo também, que é da área do direito. Só depois que eu fui
para esses canais da esquerda radical. Eu queria entender esse processo, né? Se você começou a se radicalizar pelos estudos acadêmicos, né, que você acabou citando também, se primeiro foi por esses canais, se você seguiu mais ou menos essa linha parecida do meu caso, assim, ou se foi algo junto, né? Aquela linha, né, de um pouco estudo acadêmico, um pouco da esquerda radical. Queria entender um pouco esse processo, né? Porque isso também é importante fazer essa pergunta, até pela própria sua trajetória, né? Afinal, você até no início da pandemia você se dizia uma pessoa, digamos assim, de direita, né? E a partir desse momento você começou a ter uma guinada à esquerda e depois uma guinada à esquerda radical, né? Então eu queria entender esse processo até para quem estiver assistindo, entender como faz para... Não como faz necessariamente, mas ter uma noção de como faz para uma pessoa que tem um pensamento político de direita sair desse espectro, né? No caso, eu comecei bastante pela Rita Von Hunt mesmo. Assim, direto, sabe? Foi direto. Porque assim, eu não entendia nada de política. Essa é a verdade, sabe? Não era uma militante de direita, por mais que eu tive um certo hiperfoco, sim, no Bolsonaro por um curto período de tempo, por incrível que pareça, né? Mas o que aconteceu? Quando as contradições começaram a vir até os meus olhos, eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu tô do lado errado da história. Eu acho que eu tô criticando as coisas sem ler. E, de fato, né, a propaganda anticomunista da extrema-direita é absurda, né? E a partir daí eu comecei, esse comunismo aí deve ser legal. Deixa eu ver o que é isso, deixa eu procurar. E daí eu comecei a me apaixonar, sabe, pela reflexão, pela crítica ao capitalismo, porque o Bolsonaro, ele veio para acabar com tudo isso que tá aí, com a politicagem, né, com esse papinho todo. E, na verdade, isso não aconteceu, né? E quando eu realmente comecei a ver que o comunismo, ele vinha justamente com essa contrapartida anticapitalista, né, de fato, né, de acabar com tudo isso que tá aí, mas de um jeito lúcido, né, com o materialismo histórico dialético, com, assim, sinceramente me ganhou muito, muito fácil, né, mesmo assim continuo, né, até vendo algumas coisas, por exemplo, do Guilherme Boulos, né, que não é um marxista, né, já fui também inscrita no canal do Henri Bugalho, do Carlito Neto, gosto muito do programa Greg News, muito assim, assisto bastante, tem um tanto de propaganda, tem um pouco de propaganda anticomunista também, mas é aquilo, né, a gente não tem como jogar a água do banho com o bebê fora, né, tem muita coisa que a gente tem que pegar, tem que ler, né, tipo, basicamente é isso. Basicamente é isso. Certo. Inclusive, isso me lembra um pouco da minha trajetória, né? Porque o meu canal não começou necessariamente como um canal que falava sobre o espectro autista e também da deficiência, sobre um pensamento voltado a criticar o sistema capitalista, né? Um pensamento marxista, né? O meu canal teve essa transição, né? Querendo ou não, assim como, né? Assim, querendo ou não, o próprio Tássio Denker, né? Tássio Denker, ele teve essa mudança também de um canal que falava, né? Ainda fala, né? Sobre direito, mas agora saindo de uma linha progressista para uma linha mais da esquerda radical, né? Infelizmente, os dois primeiros exemplos que eu dei, né, que é o do Henri Bugalho e do Carlito Neto, não seguiram essa linha, né? Infelizmente, né?
mais paciência, né? Pelo menos parte da produção de conteúdo que antes era dita progressista, centro-esquerda, ou de uma esquerda que não questiona o modo de produção, pelo menos uma parte dela acabou, né, indo para uma esquerda radical, porque acabou percebendo que esse problema da institucionalidade liberal burguesa, né? Mas, enfim, um ponto importante, né, que você até agora não citou, sequer citou nesse vídeo, é que você é uma profissional, entre aspas, né, dá para dizer dessa forma, multifacetada, né, porque você tem esse trabalho, né, você tem esse trabalho de produção de conteúdo no YouTube, né, entre outras redes sociais, né, Instagram principalmente, né, tirando em conta o YouTube, mas outro trabalho que você tem como escritora, né? Um trabalho que, inclusive, foi um vídeo relativamente recente, né? Que você fez sobre um livro que você fez, né? O Paradoxo 3 de Novembro, o nome do livro, que é um livro de ficção, né? Um livro de ficção, mas que também aborda um pouco sobre você, né? Principalmente da época que você estava escrevendo esse livro. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre sobre a Bruna Gago, escritora, né? Como você teve a ideia de escrever, né, de forma geral, né, porque você escreve em vários contextos, não só do livro, né, desse livro específico, mas em vários contextos, o próprio livro, né, como foi o processo de escrita desse livro, e também um pouco sobre a história desse livro, né, sem dar spoilers, né, e por onde também achar esse livro, né, caso alguém esteja interessado, né, ou interessado em ter esse livro em mãos, né, em acessar esse livro, né, fazer a compra desse livro. Então conta um pouco da Bruna Gago, escritora. Eu sou escritora desde muito nova e sou desenhista também. Nem sei se você sabia disso. Eu sou desenhista também, desenho desde muito pequena. Já fiz alguns quadrinhos, já participei de um projeto no ensino fundamental em que faziam publicações de quadrinhos e tem algumas artes minhas desse jornalzinho, inclusive ainda tenho guardado, tá na minha mãe. E, bom, esse livro, ele primeiro foi idealizado de uma forma completamente diferente, né, do que ele realmente virou. E conforme eu fui amadurecendo, né, eu comecei ele lá para 2014, eu tinha 14 anos, eu era muito nova, né, consegui fazer a publicação pela editora Viseu, né, em 2021, mas foi mais ou menos em torno de um ano com a editora, né, todo esse trâmite de correção, de acréscimos, tudo isso, né, realmente muito longo, é muito cansativo. Mas, enfim, uns 5 anos antes, né, de fato, da publicação, o livro tomou outra forma. E que forma foi essa? Foi uma forma de uma fase da minha vida bem conturbada, né? Eu estava passando por uma depressão, eu não sabia lidar com questões sociais, eu lidava de uma forma muito errada, estranha, enfim, né? Hoje eu consigo entender que, de fato, tinha a ver com o espectro autista, né? Mas prefiro não comentar muito como que foi isso, né? E eu quis abordar bastante sobre essa confusão que estava na minha cabeça, né? Como vários traumas, né, viram uma bola de neve, né, todas essas intersecções, querendo ou não, né, que nós temos, e abordar sobre saúde mental, né, tipo, abordar, primeiramente, né, a história, ela é focada no protagonista, né, ele que narra a história, ele narra da sua perspectiva, né, como a pessoa se sente dentro dela mesma, né, como a cabeça dela funciona, né, e como nós
também não estamos sozinhos na sociedade, né? Querendo ou não, o livro eu já falava já sobre conceito social da deficiência muito antes de eu conhecer o conceito sobre, né? Mas justamente falando sobre questões familiares de apoio, questões sociais de apoio também, que tem um dado momento do livro, né, em que eu falo do Setembro Amarelo, né, da prevenção ao suicídio e tudo, e eu faço uma crítica severa ao conservadorismo que fala, você não pode falar sobre isso, porque senão a pessoa vai saber o que é suicídio e vai... Enfim, e não é assim que funciona. Nós precisamos debater isso com a sociedade, nós precisamos falar com a sociedade sobre isso, nós precisamos ter projetos para cuidar da saúde mental das pessoas, né? Não é não falando sobre as coisas que as coisas somem, desaparecem, deixam de existir. Pelo contrário, na verdade, só não vai ter a contabilização disso. Vou dar um exemplo, né, mais voltado para a transgeneridade, né? Teve gente tirando onda, né, quando falaram que o IBGE, né, faria contagem também de pessoas trans, né? E falaram, vão descobrir que 0,0003% da população é trans. Poxa, nós temos que saber quantas pessoas, quanto de população nós temos. Se eu não me engano, são 3%. Não é 0, e mesmo se fosse, tem que ser contabilizado. Nós temos que saber quantas pessoas existem. Nós temos que saber sobre, tipo, por exemplo, do trabalho da ANTRA, né? Que é uma associação importantíssima que fala quantas pessoas trans e travestis foram mortas em cada ano, sabe? Nós batemos recorde seguida há 13 anos seguidos, e o IBGE estava cagando para isso. É um serviço à parte do sistema, é um serviço à parte do governo federal, né? E eu queria saber um pouco, né, onde achar esse livro, né? Se você puder me dizer por quais sites, ou se é diretamente com Bruna Gago, né? Me fale aonde podemos encontrar esse livro, né? Porque com certeza de um tema, de uma temática, né, interessante, né? Que é um tipo de história, né, que mistura o pessoal com um universo de, entre aspas, fantasia, né, uma ficção. Então, me fale por qual site, por exemplo, a gente pode encontrar, né? Obviamente, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, mas fale um pouco, né, onde pode ser encontrado. O livro ele pode ser encontrado pela própria editora Viseu, né, que é quem fez a publicação dele. Mas assim, né, a vida precarizada de uma autora no Brasil é difícil, sabe? A gente não ganha, tipo, nada sendo escritora no Brasil. A pessoa tem que fazer muito sucesso, sabe? Tem que ser gigantérrima. E eu tive muita dificuldade também de divulgar esse livro, porque eu lancei ele em outra fase da minha vida. Eu não era assumidamente uma mulher trans, e eu vendendo esse livro, falando que é meu, com um nome que não é meu, assim, eu tive muito medo, só tive coragem realmente há pouquíssimo tempo, inclusive agradeço muito você me dar esse espaço para eu fazer a divulgação dele, né? E por conta de toda essa dificuldade de ser uma autora brasileira, trans, autista no Brasil, o mais ideal seria as pessoas comprarem comigo. Né? Que no caso eu comprei várias edições, eu estava muito animada para começar a vender esse livro, e enfim, a transgeneridade, a questão das minhas investigações do autismo, da gagueira e tantas outras coisas que me aconteceram desde então, né, acabaram me afastando bastante do marketing do livro, né? Inclusive ainda tô para fazer uma finalização dos vídeos do meu canal com a divulgação do livro. Eu sempre esqueço de fazer. Certo. Então, você que está assistindo aqui, saiba que vai ter na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado os perfis, né? Seja do YouTube da Bruna, né, da Bruna Gago, seja o Facebook dela, seja o Instagram, porque além de você acompanhar o trabalho que ela já faz, né, que é um
trabalho excelente, né, que mistura todas essas identidades, essa questão de classe, né, toda essa interseccionalidade. Você pode aproveitar também e entrar em contato com ela e falar, Bruna, só uma coisinha assim, quanto tá o livro aí? Quanto tá o frete? Sabe? Então, né, dica do amigo aqui, partindo disso, né? Partindo disso, de você ter toda essa interseccionalidade, né? De você ser uma mulher trans, autista, né? Pessoa com deficiência, tag, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção em relação à questão da linguagem, né? Que também foi, querendo ou não, temática de alguns vídeos seus, né? Não só junto comigo, né, mas vídeos solos seus também, aproveitando ainda mais pelo gancho de você ser uma escritora, né, sobre essa questão da linguagem, né, desses que inclusive está muito em voga, né, está muito é uma temática com bastante visibilidade hoje sobre a questão da linguagem como elemento de acesso à classe trabalhadora, né? Porque a gente sempre tem esse embate de será que a questão da linguagem / comunicação é uma pauta menor, é uma pauta maior que a questão da própria de falar do sistema capitalista? Será que dá para usar da questão da identidade, né? Saindo um pouco da linguagem, mas não tanto, né? De como essa identidade realmente é um aspecto só neoliberal, que, enfim, é um penduricalho, enfim, é uma bijuteria, já vi termos assim, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, né? Que volta e meia acontece de aparecer no seu canal também pessoas com esse tipo de argumentos, nas redes sociais também, você certamente já viu em diversos contextos pessoas usando esse argumento, né? Então eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão de linguagem ser de linguagem e aspecto de classe ser dicotômico ou não, ou seja, serem rivais ou serem complementares, né, nessa questão de levar a essa reflexão do questionamento do modo de produção, né? Toda forma de comunicação é válida, né? Eu acho muito importante eu começar respondendo isso. Toda forma de comunicação é válida. Porque, primeiramente, existem muitas formas de você comunicar, né? Vou dar um exemplo do meu livro, né? Que nós acabamos de falar sobre ele, né? Meu livro, ele não é literalmente um livro de saúde mental, né? Ele não é um livro científico de saúde mental, mas ele é um livro de ficção em que abordo sobre isso. O meu público é o público de um livro totalmente científico, que fala só sobre depressão, só sobre saúde mental, com números e estatísticas, é outro. E, querendo ou não, nós fazemos o nosso trabalho, mesmo que de forma diferente, né? Tem a forma acadêmica, tem a forma mais popular, mas as coisas andam juntas, querendo ou não, né? Quando eu falo de saúde mental, eu tô falando sobre algo essencial, sabe? Para as pessoas se cuidarem, para as pessoas tomarem cuidado para não fazerem coisas que não querem fazer, sabe? Para justamente ter suporte, né? Durante a sua vida. E falando um pouco, né, da questão marxista em si, né? Poxa, a gente pode falar sobre marxismo de tantas formas, né? Tantas formas, né? Se nós olharmos lá para o Paulo Freire, né? De pegar a pessoa analfabeta, ensinar ela a escrever a partir da realidade dela, né? Você é pedreira, você é uma pessoa pedreira. Como escreve tijolo. Como escreve cimento. Poxa, isso é revolucionário. Isso é revolucionário. E a linguagem vai muito além também da linguagem verbal. A linguagem verbal, ela é extremamente estereotipada. Extremamente estereotipada. Eu, por ser uma pessoa gaga, independentemente, eu falo coisas científicas, falo coisas interessantes, falo coisas boas, falo,
né, sou da comunicação, isso não importa. Eu vou continuar sendo uma pessoa desfluente para a sociedade. Vou continuar sendo uma pessoa que não sei me comunicar. Só que, quando nós olhamos para um Bolsonaro da vida, ele não é um desfluente, porque ele não é uma pessoa com deficiência, né? Infelizmente, entra muito para esse campo, sabe? O que é a fluência? O que é a comunicação mais efetiva, né? Não importa, já comentei em um dos reacts, né, que eu fiz com você, não importa o que a gente fale, não importa que a gente está fazendo esforço 4 vezes maior, 5 vezes maior, nós vamos continuar sendo lidas como pessoas incapazes em algum grau, né? E eu acho isso muito triste. Poxa, pessoas não verbais, por exemplo, elas também se comunicam, seja apontando, seja por meio de alguma tecnologia. Poxa, a comunicação, ela é estereotipada de um jeito muito ridículo, muito absurdo, né? Entra até naquele vídeo que você fez sobre o Bira, né, falando muito sobre linguagem também, né? É muito cômodo, por exemplo, pro Bira não se incomodar com termos transfóbicos por ele justamente não ser uma pessoa trans. Então, quando nós falamos também sobre local de fala, né, sobre justamente, né, o que adoram falar, né, sobre pautas identitárias e tal, se nós não conversamos com as identidades, fica realmente difícil a gente entender o que precisa ser lutado. Fica realmente bem difícil, né? Porque a partir do momento que falam, você é gaga e luta pelo direito das pessoas gagas, pauta identitária. Poxa, qual o problema de lutar para que nós tenhamos direitos políticos para que a gente possa trabalhar, né? Quem que sofre na pele, poxa, a maioria do pessoal do meu coletivo, do coletivo do Orgulho Gago, são pessoas desempregadas. São pessoas muito mais gagas que eu, sabe? Qual o problema da gente poder trabalhar? Pra gente ter o direito de trabalhar, sendo que nós somos pessoas deficientes. Isso é pauta identitária, sabe? A gente, até a revolução, até a luta de classes chegaram no seu ápice, dane-se as individualidades de cada um, né? Se tá desempregada, se tá na rua, sendo mulher trans, sendo 90% de probabilidade de estar trabalhando em algum grau com prostituição. Gente, a gente tem que mudar o agora, o hoje, sabe? É desse jeito que nós ganhamos corações. É desse jeito que a gente une a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem cor, tem identidade de gênero, tem deficiência ou não, né? Dentre tantas outras interseccionalidades. Então não tem como desassociar, né? Não tem como desassociar as nossas intersecções com a luta de classe. Isso é simplesmente impossível. E não tem como desassociar também a comunicação com a luta de classe. Por quê? Alguém que fala de forma acadêmica não vai chegar em determinados públicos, né? Nós temos que ter várias formas de comunicação. Todas as formas de comunicação são válidas, né? É ridículo ficar taxando, por exemplo, pessoas autistas por terem dificuldade de comunicação, né? Como pessoas desfluentes, o mesmo para pessoas gagas. E eu acho um absurdo, eu acho ridículo, e a gente tem que combater isso agora sim, sabe? Porque é uma luta emergente, talvez não para você que está nos assistindo, que talvez não seja autista, não seja uma pessoa gaga, mas sabe, nós vivemos em sociedade. A gente não pode simplesmente se fechar nas nossas particularidades e fingir que o restante não existe. Tanto por isso também, né, nós falamos de pauta de raça, por exemplo. Pô, nós somos 2 pessoas brancas, mas é por isso que a gente vai fechar os nossos olhos para pessoas negras? É por isso que nós vamos fechar os olhos para pessoas cadeirantes, porque nós não somos cadeirantes? Pois é, né? Porque, querendo ou não, a identidade, né? Falar os termos, né? Que faz parte de uma identidade marginalizada específica, querendo ou não, ela facilita, né? Pegando o próprio conceito freiriano, né? De dialogicidade, né? De pegar a pessoa não ensinar de fora para dentro, né, mas de dentro para fora, né, de ensinar a partir do contexto, né, certo, nem seria ensinar, né, mas ser o mediador, né, desse processo, né, que é um mais corretamente freiriano, né, digamos assim. Então acaba gerando essa criticidade, né, ou seja, um pensamento crítico, né.
em relação ao que acontece no mundo, né? Então há muito essa dificuldade ainda, né? Da esquerda radical, mas também da esquerda como um todo, né, de pegar a pauta, né, de uma identidade específica e usar isso para promover essa reflexão, né? Infelizmente ainda tem muito esse discurso de classe trabalhadora única que, querendo ou não, isso me lembra muito uma perspectiva ufanista, né, de um só brasileiro, né, e a gente sabe onde isso leva, né, isso muito me preocupa vindo de gente de esquerda, mas, enfim, né, é algo que é um processo, né? Infelizmente ou felizmente, né? Partindo disso, eu tenho uma última pergunta, antes da gente terminar, uma última pergunta, que é sobre... que é uma pergunta mais leve, assim, para terminar, que é algo que parece óbvio, mas não é. Que é o seu nome, porque o seu nome né, você se apresenta, né, principalmente no canal no YouTube, como Bruna Gago, mas Gago é porque você é uma pessoa gaga ou porque faz parte do seu sobrenome mesmo, né? Queria que você contasse, né? Eu sei que você tá rindo aí, tá segurando, né? Porque realmente pode ser uma questão, né? Sobre o seu nome, né? Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre o Gago no seu nome. É um gender? Não sei. Se eu fosse uma pessoa não binária, sabe? Talvez as pessoas se confundissem ainda mais, né? Mas vamos lá. Meu sobrenome, ele veio do meu avô, né, que era um português, no caso por parte de mãe, né, então sim, meu sobrenome é Gago, e desde muito nova, assim, eu sofrendo muito, né, por conta da minha gagueira, tal, a minha mãe, ela me falava: você não tem orgulho do seu nome? Então você é gago, né? No caso, né, falando, né, de antes da minha transição, né? Mas falava, é gago mesmo, é isso, e tá tudo bem, né? Então, assim, foi algo que eu, desde lá atrás, eu uso, né? Tanto meu nome é Bruna Luiza Gago, né? Mas Bruna Gago, assim, desde sempre, né, gosto muito de usar dessa forma, inclusive até gerou meme em torno de alguns amigos meus, né, meus falando, né, você faz parte do coletivo Orgulho Gago, é o seu coletivo, do orgulho seu, do seu nome, ou não é isso, gente, entrando na brincadeira também, né, mas... pois é, né? Eu ser gaga e ter sobrenome Gago no nome, assim, sempre foi motivo de risada, também de muito bullying, também de muito não compreendimento, né? Também, de acharem que, poxa, teve uma professora uma vez que falou que me chamarem de Gago, né? Pelo meu sobrenome, era, tipo, estavam me xingando. Que era algo ofensivo. Aí eu fiquei tipo, caraca, eu tenho um nome ofensivo? Aí eu jogando LOL também. Eu deixava o nome Bruna Gago, né? Aí iam me mandar mensagem pra mim, né? Falando Bruna Gago no chat. E o meu sobrenome era censurado. Também lido de forma ofensiva, né? Então, assim... a gagueira ser lida de forma ofensiva, assim, é desde os jogos, sabe? É desde as redes sociais. Então é algo muito frequente na minha vida e também muito por conta disso que eu tento ressignificar a gagueira, né? Eu tento, tipo, é Gago meu sobrenome mesmo, eu sou uma pessoa gaga mesmo, e é isso, sabe? A gente existe, a gente tem que existir, a gente não pode ter medo de tantas represálias que a gente sofre, e eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar, talvez até nos comentários, falando, eu achava que era Gago porque ela gagueja. É um clássico isso. Por isso até que eu resolvi fazer essa pergunta, já para desmistificar de vez, já para não ninguém perguntar mais qualquer coisa, né? Seu sobrenome é Gago mesmo? É porque você é gaga? Você é fã da Lady Gaga?
né, enfim. Mas não, ó, toma aqui esse vídeo, já nem precisa de resposta, já manda o vídeo. E é isso aí, né? Bom, perguntas terminadas aqui. Só tenho a agradecer a Bruna Luiza Gago, mais conhecida como Bruna Gago, mais conhecida como Transgressão, mais conhecida como Bruna Gago Transgressão, né? Digitem, né, no campo de pesquisa aqui no YouTube para acharem o canal dela, ou é só digitar youtube.com/transgressão, ou só digitar transgressão. Eu acredito que vocês vão achar o canal dela muito fácil, que é um nome muito, muito único, né, de certa forma. E acompanhe, né, as outras redes sociais da Bruna, né? Aproveita, Bruna, para fazer as suas considerações finais, divulgar, né, novamente seu canal e as outras redes, né? Se são tudo transgressão também, ou se tem alguma diferença, e faça suas considerações finais. E, de novo, só tenho a agradecer pela sua participação, né? É um canal que realmente é muito importante, né, para falar sobre todas essas interseccionalidades. Primeiramente, obrigada, Rick, porque é muito importante, né, a gente ter cada vez mais espaço, né, a gente ter voz, né? É justamente para isso que eu fiz o meu canal, né? Justamente para mim poder me comunicar, independente de todas as barreiras, né? É cansativo manter um canal no YouTube, você sabe muito bem. Eu sendo gaga, assim, piora bastante, né? Não vou dizer que é fácil. É bem difícil. E, bom, em resumo, né? A maioria das minhas redes sociais é @BrunaLuizaGago, Luiza com S, né? Eu não uso transgressão, normalmente é só pro meu canal do YouTube mesmo, né? E Bruna Gago Transgressão eu uso pro TikTok. Pro TikTok eu uso os cortes do YouTube mesmo, né? Porque já é um trabalho absurdo fazer conteúdo, então, gente, por favor, entendam. Não tem como ficar fazendo conteúdo específico para cada rede, para cada formato, né? Então a gente tenta fazer o possível, né? Por isso também que eu faço os cortes, né, pro meu canal, né, e você também pro seu, né, Rick? Porque justamente quando voltando até pro que a gente estava conversando, né? Quando nós falamos de comunicação, tem pessoas que veem vídeo de 4 horas e tem pessoa que vê vídeo de 8 minutos, 5 minutos até menos, né? Então, assim, são as adaptações que a gente vai fazendo, talvez até para a pessoa ver o vídeo inteiro, só que picotado, só que para corte temático, né? Caso queiram comprar meu livro também, né? Entrem em contato comigo, principalmente pela DM do Instagram, que é onde eu olho mais, né? Twitter eu quase não toco lá, porque chorume puro, né? Difícil, ou redezinha complicada. E em resumo é isso, né? Para quem tá vendo o corte pelo meu canal, né? Sigam também o Ricardo, né? O nome do canal dele é Ricardo Oliveira Autismo Pensante, né? Ele fala muito sobre deficiência também, né? Tem vídeo dele com outras pessoas trans, com pessoas negras também, né? É muito importante a gente falar sobre toda essa interseccionalidade, também sobre a luta de classes, né? Sempre vinculado, né? Nós temos que entender que toda a luta é vinculada à luta de classes. E é isso. Bom, só tenho a agradecer, né, de novo. Caso você que chegou até o final, né, principalmente do vídeo na íntegra, né, chegou até aqui, além de você comentar a palavra batata, né, comente aqui embaixo o que você achou em relação a tudo que foi falado, né, seja da própria Bruna Gago, né, em relação à transgeneridade, ao espectro autista, a questão da sexualidade também, a questão do aspecto de classe, da linguagem, do livro dela, temáticas para que você queira comentar que acabou tendo mais interesse para você que assistiu até o final, não falta, né? Então, no caso, comente, né? Se inscreva no canal, caso você ainda não se inscreveu, seja no meu canal ou se você estiver no canal da Bruna Gago,
se inscrevam, porque às vezes eu sei que às vezes assistem até o final, né? Vocês assistem até o final, mas não se inscrevem, nem dá like. E é isso, nos vemos até a próxima e tchau, tchau. Tchau, pessoal.